Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, vamos para a nossa exposição que nós estamos começando, né? Na carta de, eu já ia falando de Paulo, acostumei, né? Na carta aos Hebreus. Nós já vimos aqui, provavelmente não foi Paulo que escreveu, tem muitas hipóteses aqui, mas nós não sabemos quem é o autor dessa belíssima carta. Então esse é o terceiro sermão de muitos na carta aos Hebreus, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 1. Então nós já fomos até o capítulo 4, o verso 4. Hoje eu quero começar lendo a partir do verso 4, e nós iremos até o verso 14. Então Hebreus capítulo 1, começo no verso 4, vou até o verso 14. Todos aí acharam? Hebreus fica antes de Tiago, fica entre Gênesis e Apocalipse, é mole de achar. Então Hebreus capítulo 1, dos versos 4 até o 14, a palavra de Deus diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus te adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungirá com um óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, ela que é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, capaz de nos conformar à tua imagem, à tua semelhança, e produzir em nós uma vida que agrada ao Senhor. Só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra do Senhor, Pai, para esse texto que é tão rico, que mostra a glória, a majestade do Cristo que nos salvou. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não podemos perder o fio condutor da carta aos Hebreus. Então lembre-se que em toda a carta, o autor ele está se dirigindo ao grupo de pessoas que são crentes, a um grupo de pessoas que professam a fé em Cristo. São judeus que se converteram ao cristianismo. Contudo, por causa das perseguições, por causa da dinâmica que eles estavam passando, alguns deles estavam cogitando abandonar a fé. Então, diante do sofrimento, diante da perseguição e até mesmo diante da morte, alguns eles estavam tentando abandonar o Cristo que salva. O autor, como nós vimos nos outros sermões, ele vai direto, ele não rodeia. Então, nas cartas há uma apresentação: eu, Paulo, apóstolo do Senhor. Aqui não, aqui ele é direto, ele vai para o que interessa. E ele aponta para mim, para você, que Deus falou. E esse Deus que falou, ele agora fala. Então ele falou lá atrás, na antiga aliança, através dos profetas, através dos escritos e toda a dinâmica do Antigo Testamento, mas agora ele falou através do Filho. O próprio Deus encarnou e agora é Ele quem diz.
Então ele está mostrando para mim e para você que a antiga aliança é passageira. E agora é o próprio Deus quem fala. A promessa que estava apontada agora entrou na história. A promessa virou carne e virou osso. Então, nós vemos nos primeiros 3 versículos do capítulo 1, que o autor ele aponta os 3 ofícios de Jesus. Jesus é profeta, Jesus é rei e Jesus também é sacerdote. Então por que ele é profeta? Porque ele fala ao povo. Então aquilo que Deus usou como veículo durante toda a antiga aliança, agora é o próprio Deus que fala. Então Deus, na pessoa de Cristo, da segunda pessoa da Trindade, ele agora fala o conselho de Deus. Então, nós já vimos isso e estamos refletindo nessa maravilha de saber que o próprio Deus falou. Pessoas, num determinado tempo da história, ouviram o próprio Deus falando, ensinando, abraçaram o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Nós pensarmos nesse Deus que se esvaziou e desceu na terra para viver com um povo pecador, um povo que o rejeitou. Isso é maravilhoso. Então, ele representa esse ofício de profeta. Ele também representa o ofício de sacerdote, porque precisava de um sacerdote como mediador entre Deus e os homens. E Jesus, ele é tanto o sacerdote como o sacrifício. Lembra, João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é sacerdote porque ele media e é o próprio sacrifício, e ele também é rei, porque o texto vai dizer que ele está sentado no trono, cheio de glória e cheio de majestade. Então o texto ele é riquíssimo. E em toda a carta aos Hebreus, meus irmãos, veremos que o autor ele caminha entre uma exposição doutrinária e as aplicações para seus ouvintes. Lembra, a carta aos Hebreus é um sermão, é uma pregação. É por isso que ela tem essa dinâmica um pouco diferente das cartas de Paulo, por exemplo. Então nós vamos ver o autor ensinando, admoestando em todo o livro de Hebreus. Então vocês observam que são 13 capítulos. Alguém vai pensar que eu prego muito? O autor de Hebreus pregou demais. Então nós temos que aprender com ele. A gente está aquém do autor de Hebreus. Então nosso sermão não está igual o dele. Mas lembra sempre disso. Ele é uma carta prática também. Tem uma porção doutrinária e uma parte prática. É riquíssimo o texto. Então, ele já falou que Jesus é a revelação maior, melhor e superior que a antiga. Então, Cristo, meus irmãos, ele é a realidade da promessa que todo o Antigo Testamento estava apontando e estava profetizando. E agora, o autor ele expande o assunto que ele começou no verso 4. A superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior em tudo. Mas aqui ele vai estender e vai focar na superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então lembra disso. Não esqueça o fio condutor da carta. É apontar que Jesus é melhor, maior e superior. As pessoas estavam querendo abandonar o cristianismo, querendo abandonar a Jesus. Então, do versículo 1 até o último versículo do capítulo 13, o autor ele está trazendo argumentos para convencer um povo a não abandonar o Cristo que salva. Então, toda a carta, onde ele vai expor, admoestar, ensinar, ele está com isso em mente. Não abandonem, Cristo é melhor. Não abandonem, Cristo é maior. Não abandonem, Cristo é superior. Então, a questão dos anjos, como a gente observa, parecia ter saído do controle das igrejas às quais a carta aos Hebreus foi endereçada. Isso se torna claro para nós pela atenção que o autor dá ao assunto. A gente vai perceber em todo o restante do capítulo 1, a partir do verso 4 aqui, e parte do capítulo 2, aborda diretamente essa questão e assunto aos anjos. Nós até cantamos aqui a nossa última canção, e a gente vê claramente a teologia bem
bem construída, onde Cristo é maior, superior, melhor, maior do que os homens e do que os anjos. Então, para nós termos uma ideia, das 14 ocorrências do substantivo anjos em toda a carta, a grande maioria, 12 vezes, aparece concentrada nos capítulos 1 e 2, com apenas uma menção no capítulo 12 e outra no capítulo 13. Então ele está interessado nesse assunto e ele concentra isso aqui agora. Mas não só entre os judeus convertidos do primeiro século, bem como em nossos dias, nós vemos algumas compreensões não bíblicas a respeito de anjos. Então a intenção aqui do autor aos Hebreus é corrigir essa ideia errada que o cristianismo ou as pessoas têm dos anjos. Então, desde o começo, desde quando o mundo é mundo, a gente sempre vai dizer isso, existem distorções que colocam a realidade dos anjos em um lugar que não é o revelado nas Escrituras e não é o propósito de Deus. Então, eu vou citar aqui apenas duas, para você perceber o porquê é importante. Talvez você fale assim, mas o que tem a ver anjos para os nossos dias? Lembra, nós vivemos hoje num período bem cético. O místico parece que ele está se perdendo naquela roupagem mais antiga. As pessoas ainda gostam do oculto, mas com outra roupagem. Então não se fala tanto em anjos, ou então você não percebe que ainda é muito comum. Por isso eu vou citar apenas dois erros muito comuns que falam sobre a existência de anjos de maneira errada. Então a primeira coisa que nós ouvimos é a identificação de Cristo com o arcanjo Miguel. Se você prestar atenção, por exemplo, entre os adventistas, Miguel, ele é entendido como um título para Cristo, visto como comandante dos exércitos celestiais. Então você talvez assiste o canal dos adventistas, é um canal muito bem produzido. Talvez você escuta algumas bandas adventistas, que são bandas muito bem produzidas. Mas isso não anula a realidade de que eles sejam uma seita. Então observa, no corpo doutrinário deles, eles têm entendimento de Cristo de maneira distorcida. Já as testemunhas de Jeová vão dizer que Miguel seria o próprio Cristo, mas como um ser criado e mais elevado do que os anjos. Então, essas crenças, meus irmãos, elas ignoram a superioridade de Cristo acima dos anjos, que já foi afirmada de Hebreus no começo dos versos aqui, e ele vai discorrer durante toda a carta. Cristo, meus irmãos, a Bíblia é clara, ele não é um anjo, ele jamais recebeu um título angelical, ele é o Filho eterno, Criador, ele é Deus. Miguel, como os demais anjos, é um ser criado. Então nós precisamos de regular a nossa doutrina. Lembra? Doutrina ruim, vida ruim. Doutrina ruim, vida fraca. É a doutrina que regula a minha vida. É a doutrina, boa doutrina, que vai fazer com que a minha vida seja mais fácil. Vai ser uma passagem nesse mundo aqui, que é cheio de aflição, mas quando nós nos apegamos ao Cristo, revelado nas Escrituras, como nós vimos hoje de manhã, por exemplo, a maravilha da doutrina da justificação, onde ela, por exemplo, vai apontar para nós a identidade, quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos. A nossa identidade vem de Deus. Então eu não preciso buscar a minha identidade em outro lugar que não seja Cristo. Eu não busco a minha identidade num casamento bom. Não busco a minha identidade em negócios, em profissão, em filhos. Não. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. A minha identidade, ela está baseada no Cristo que me salvou. E Ele vai dizer, você é meu filho. Você é amado, você é perdoado. Então quando eu erro, quando eu peco, e eu peco muitas vezes, eu não preciso de carregar a culpa. Porque Cristo me perdoou. Ele, sacrifício perfeito, me salvou. Ele me aceita. Então, observa, doutrina correta
vida mais tranquila. A gente já tem problema demais. Se você não conhece bem as doutrinas, você vive capengando, você vive um crente fraco, um crente alvo fácil do diabo. Engole qualquer coisa, come qualquer coisa e o pior, escuta David Leonardo. David Leonardo é um câncer. Você escuta, como que chama aquele apóstolo? Bruno, um do cabelinho assim, ó. Eu tenho que decorar o nome deles, que é herege, nós temos que falar no púlpito. E são dois, por exemplo, que são os que mais têm seguidor no YouTube. E é um problema. Mas ele fala, meu lindo. E aí o pessoal fica derretido. Meu lindo, não escuta ele. Você vai para o inferno, meu lindo. Ele não prega o evangelho. Ele prega outra doutrina. Então, os anjos, meus irmãos, precisamos entender as doutrinas corretas. Então, segundo ponto aqui, que é muito comum, talvez você pense assim, mas hoje você vai sair daqui com isso corrigido. Alguém pode pensar que os anjos podem ser protetores exclusivos ou individualizados. Se você pensa que existe anjo da guarda, está repreendido em nome de Jesus. No catolicismo romano, essa é uma crença popular, a ideia de anjo da guarda. Isso não existe. É uma ideia muito difundida no nosso meio. Lembra, nós somos um povo formado pelo catolicismo. Nossa cultura ela é muito marcante. E nós, além de sermos uma cultura forjada pelo catolicismo, nós somos uma cultura forjada pela ignorância. Nós celebramos a ignorância. Nós gostamos de saber pela boca dos outros. Então imagina, junta alguém que foi catequizado de maneira errada com um povo que não gosta de ir para as fontes, um povo que não é curioso, um povo que é relaxado, que somos nós brasileiros. Eu gosto de olhar na internet as pessoas na praia na Europa. Eu sou apaixonado quando eu vejo alguém com um livro. Olha, aquilo é chique demais. Mas quando a gente vê as praias do Brasil, o pessoal está pelado. Não é? Não tem um livro. Então, isso mostra o abismo cultural que nós temos. Nós não gostamos de conhecimento. Na nossa cultura se despreza conhecimento. Aqui no Mato Grosso, quando eu vim para cá de Goiás, meus irmãos, eu fico assustado como o povo do Mato Grosso ignora a escola. Porque nós somos um estado onde as pessoas conquistaram coisas pelo trabalho. E isso é verdade. Isso não acontece nos outros estados. Nos grandes centros, você não vai ver o que você vê aqui. Profissões comuns, com as pessoas fazendo patrimônio. Isso não é comum. Aqui é. Então, as pessoas crescem achando que não. Eu não preciso de estudar. Mas, meu irmão, não é assim. E isso impacta diretamente na igreja. Porque se você acha que não precisa de estudar para se formar e se dar bem na vida, quanto mais na igreja. Então, isso impacta diretamente no cristianismo. Então, essa crença de que existe o anjo da guarda, meus irmãos, isso não é bíblica. Existe uma interpretação equivocada de Mateus 18, e as pessoas pegam isso, e alguns praticam até orações específicas para esses protetores, mas as Escrituras, meus irmãos, ensinam que os anjos são enviados por Deus para ministrar e proteger. A Bíblia não indica esse vínculo exclusivo entre cada pessoa e um anjo. Você não tem um anjo da guarda. Nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Você não tem um anjo da guarda, embora Deus use esses anjos a nosso favor. Então toda oração, meus irmãos, por sua vez, deve ser dirigida a Deus, não a anjos. Então aqui são apenas 2 erros que ainda são comuns e praticados hoje. Por isso a intenção aqui do autor de gastar esse tempo apontando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então lembra, Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus ele é o sustentador de todo o universo. É Cristo, é Jesus, mais ninguém. Então para a salvação você precisa de Cristo, crer em Cristo, na obra de Cristo, e mais nada.
É Cristo e mais o dízimo? Não. É Cristo mais a oração? Não. É Cristo mais vir na igreja? Não. Somente Cristo. É crer em Cristo. Então lembra disso. O evangelho, ele exige fé e arrependimento. E produz obediência. Então você não é salvo por obras. Você é salvo para as obras. Então as obras testificam a minha fé. Não ao contrário. Por isso que Tiago e Paulo, em Romanos, eles têm um encaixe perfeito. Isso tem que ficar claro. A carta, meus irmãos, é uma carta belíssima. Então, tanto para os primeiros leitores, quanto para nós hoje, abandonar a Cristo ou tentar sair debaixo da cobertura de Cristo, é você rejeitar a glória de Deus. É você rejeitar a salvação que só Cristo tem. A carta de Hebreus, nós vamos ver, ela é belíssima. Um autor, ele vai dizer, por exemplo, que nenhum capítulo em todo o Novo Testamento apresenta a divindade de Cristo Jesus de forma tão minuciosa e apaixonada como esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus. O autor aqui ele está empenhado em mostrar que Cristo ele é digno de toda a confiança e ele tem poder para manter suas promessas e levar seu povo seguro de volta para casa. Meus irmãos, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Lembra disso? A salvação, do começo ao fim, ela é mantida pelo Cristo que salva. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas estão nas mãos do Pai. Ninguém as arrebata de mim. Ninguém. Romanos, nem pecado, nem o inferno, nada nos separará do amor de Deus. Nós estamos seguros. A salvação é algo de uma segurança eterna, porque o Cristo que nos salvou é o Cristo que nos mantém. É por isso que Hebreus ele está querendo apontar para mim e para você que Cristo é tudo que eu e você precisamos. Aqui é passageiro. Essa vida vai passar. Essa vida boa que alguns de nós temos vai passar. Essa vida sofrida que alguns de nós temos vai passar. E o céu é eterno. Cristo é melhor. Por isso que nós devemos nos voltar para Ele. Então, dos versos 5 a 14 aqui, o autor ele vai citar vários textos do Antigo Testamento para provar a tese da superioridade de Cristo. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus convertidos. Então, para os judeus, as escrituras do Antigo Testamento eram a autoridade maior. Portanto, o autor de Hebreus aqui, ele vai usar o Antigo Testamento, que era o livro sagrado dos judeus, para provar a sua tese, que Jesus é maior, melhor e superior que os anjos. Então, nesses versículos aqui, a gente vai perceber isso. E ele começa, para nós aqui, apontando a relação de Jesus com o Pai e com os anjos. Ele vai dizer que os anjos são apenas anjos, mas Cristo é o Filho. Observa o verso 5. Pois qual dos anjos disse, jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Lembra, o verso 4 aí, ele apontou que Jesus herdou mais excelente nome do que eles. E ele está dizendo aqui, ó, Deus nunca disse a um anjo, nunca, tu és o meu filho. Somente Jesus foi alvo dessa afirmação. A gente lembra, por exemplo, vou citar 2 episódios. O batismo. Ouviram a voz. Tu és o meu filho em quem me comprazo. Outro episódio, o Monte da Transfiguração. Ouvi a ele. É o meu filho a quem eu tenho prazer. Ele nunca disse isso para ninguém. Ele só disse isso para o seu filho. Então ele vai dizer assim, ó, tu és o meu filho, hoje te gerei. Ele está citando aqui o Salmo 2, versículo 7, que é um salmo messiânico, um salmo que fala da coroação do rei. Cristo é o Filho de Deus. E agora ele usa aqui a expressão, hoje te gerei. Aí parece estranho, porque se o Filho é a segunda pessoa da Trindade, como que ele foi gerado? Um autor ele vai explicar, ele vai dizer assim, ó, a eternidade da filiação divina de Cristo não é questionada por essa concepção.
A sugestão é: antes que aquele que era o Filho de Deus desde a eternidade, entrou no pleno exercício de todas as prerrogativas implicadas para a filiação quando, depois que seu sofrimento provou a completude de sua obediência, ele foi elevado à direita do Pai. Eles entendiam a força dessa expressão. Por quê? Porque numa cultura romana, meus irmãos, quando o homem chegava à vida adulta, caso ele fosse aprovado pelo pai, ele poderia ser cerimonialmente recebido e o nome do pai ser outorgado a ele. Por isso que alguns ricos, naquele contexto, eles adotavam, e naquele contexto a adoção era maior entre pessoas mais velhas do que crianças, porque as pessoas não queriam deixar sua fortuna para o Estado. Então eles chamavam alguém que eles julgavam de caráter, eles cuidavam dessa pessoa, testificavam que essa pessoa poderia carregar o seu nome, e então depois, em uma cerimônia, eles recebiam o nome para serem herdeiros. Então, eles entendiam o que o autor de Hebreus estava falando. E em seguida aqui, ele cita 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E essas palavras aqui foram ditas a Davi. Tinha um cumprimento em seu filho esperado. Deus falou para Davi: vou estabelecer seu trono para sempre. Seu trono vai ser eterno. Então, quando a gente vai ler as Escrituras, essa profecia não pode ser para qualquer um. Um homem comum não pode receber um trono eterno para sempre. Então essa promessa nunca poderia ser para alguém comum, para um filho comum. Mas na mente dos judeus que conheciam o contexto do Antigo Testamento, a promessa estava viva. Então o autor aqui aponta que Jesus é o Filho de Deus e ele testifica essa relação íntima dele com o Pai. Olha que maravilha. Eles entendiam isso. Então, qual dos anjos foi dirigida a semelhante declaração? Que anjo que ouviu que ele tem uma relação íntima de pai e filho, que o pai se compraz nele? Ninguém. Aí a pergunta, meus irmãos: para que vocês querem abandonar o Cristo? Só nos resta esse Cristo. É esse Cristo que é a promessa. É o Cristo que disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Ele tem um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não os anjos. Não os anjos. Ele nunca disse isso para ninguém. Só para o Filho. Então ele prossegue apontando que Cristo é o objeto da adoração e os anjos são adorados. Cristo é filho, Cristo é herdeiro, Cristo tem um nome maior, melhor, superior. Cristo agora, ele é o objeto da adoração. Cristo é adorado, os anjos não. Olha o verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quando a gente vê nas Escrituras, às vezes o primogênito não era aquele que nasceu primeiro. Porque a palavra descreve o membro mais velho da família, ou então aquele que ia assumir a família como chefe depois que o pai houvesse morrido. Mas como Deus Pai, ele não pode morrer, mas Jesus, ele é o herdeiro designado, conforme nós já vimos no versículo 2. Então, nesse contexto aqui, o termo se refere à eterna divindade de Cristo como Filho de Deus. Cristo, ele é eternamente gerado do Pai. Então, ele está apontando aqui para esse Cristo que recebe depois que ele se torna homem e cumpre toda a lei, e aí ele é o herdeiro, ele é o primogênito. Cristo deve ser adorado. Outro autor vai dizer assim, explicando isso: ele é chamado de primogênito porque existe antes de toda a criação e porque toda a criação é sua herança. Então, depois que ele vem em carne, cumpre todo o seu propósito, ele recebe todas as coisas que ele mesmo criou
como herança. Ele deve ser adorado. A gente vê isso, por exemplo, depois da tentação. Depois da tentação, o texto de Mateus vai dizer assim, ó, com isso deixou o diabo, e eis que viram anjos e serviram. Anjos são servos, Deus é o Senhor. Lucas 2, no episódio do nascimento de Jesus, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então observa, as Escrituras apontam a imagem dos anjos adorando a Ele, o Cristo. Então ele está provando, Cristo é maior, Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo é para ser adorado, Cristo é Deus. Os anjos não, os anjos são apenas servos. Jesus é digno de ser adorado. Ele está apontando que eu e você devemos seguir o exemplo dos anjos e adorar a Cristo. Então, de novo, ele está aqui, batendo no martelo de novo, vocês não podem voltar ao judaísmo. Porque abandonar a Jesus é voltar àquilo que é velho. Jesus é o Criador, Criador dos anjos, Criador de tudo. Voltar para as práticas antigas é anular tudo aquilo que Deus fez. É rejeitar tudo isso. Então Jesus é Criador. Aí no verso 7 ele vai dizer assim, ó, ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então o versículo 7 aqui cita o Salmo 104, 4. E contém dois conceitos aqui, e ambos aqui eles demonstram que os anjos são seres inferiores e subordinados. Eles vão dizer aqui, ó, o autor de Hebreus está mostrando, eles são seres subordinados, criados. Deus faz deles alguma coisas. Anjos são servos. Aí por isso que ele cita o vento e labaredas de fogo. Deus faz com os anjos como faz com o vento. Leva para onde que quer, do jeito que quer. Anjo é criação, criatura. Cristo é o Criador. No verso 8 e 9 ele continua. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade, cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Esse Cristo aqui, meus irmãos, é chamado de Deus soberano. E esses versos aqui estão carregados do Antigo Testamento, e o verso 8 e 9 cita o Salmo 45, versos 6 e 7, que é um salmo messiânico, que é um salmo que aponta para Cristo. Esse aqui é o filho de Davi, o maior filho de Davi. É para isso que ele está apontando. E aqui ele é visto como o rei que cavalga vitorioso e cavalga eternamente. Depois você dá uma olhada no Salmo. Ele vai apontar aqui no texto que as qualidades do reino são justiça, retidão, ódio à maldade. Esse é o nosso Deus, esse é o rei aguardado. E Cristo, ele é ungido. Cristo, ele foi separado para esse trono. Ele não apenas foi designado. Cristo é maior, é superior, ele é melhor do que os anjos. O profeta Isaías, ele vai retratar o Deus Criador como alguém que iria trazer esse bálsamo. Jesus disse isso no tempo quando ele cita Isaías 61. Olha o que Isaías 61 vai dizer. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Abandonar a Cristo é o que ele está dizendo para aquele povo. E para nós hoje, abandonar a Cristo é virar as costas para a única possibilidade da verdadeira alegria e salvação. A promessa é que no lugar de cinza, choro, nós receberemos alegria constante e eterna. E só esse Cristo pode dar, só Ele pode proporcionar. Então o autor, ele carrega todo o Antigo Testamento aqui para provar a sua tese de que Jesus ele é maior e Ele é melhor. E em seguida aqui, nos versículos 10 a 12, ele cita o Salmo 102. Olha os versos 10 a 12, diz: Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolará? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Se você pegar a NVT, eu não coloquei aqui, não poderia ter colocado. Mas lembra, a NVT é uma boa tradução para ampliar o nosso conhecimento. O texto aqui parece complicado, mas ele só está usando a imagem de coisa velha que é descartada. É isso que ele está falando aqui. Jesus ele é maior, ele é superior, ele é melhor, porque ele é eterno, ele não terá fim. O resto, como um pano velho, como um tapete, vai ser enrolado e descartado. É isso que ele está dizendo aqui. Como um tapete ou como roupa velha, o mundo ele vai ser desfeito, destruído, e o próprio Cristo ele vai fazer tudo de novo. O mundo foi afetado pela queda, a natureza geme, tudo foi afetado pelo pecado. Então um dia Cristo, esse Cristo vai restaurar todas as coisas. É por isso que a imagem aqui de uma roupa velha ou de um tapete, ele vai renovar tudo. Isso aqui vai ficar obsoleto. Cristo é maior, Cristo é melhor. Tudo, meus irmãos, será restaurado, porque Ele é o único que pode fazer isso. E aqui ele aponta os atributos incomunicáveis de Deus. Lembra, nós temos atributos comunicáveis de Deus, que Ele comunica comigo e com você: amor, alegria, sabedoria, inteligência. São atributos de Deus que Ele comunica com a criação, nós. Mas os atributos incomunicáveis só pertencem a Deus. E aqui ele carrega esses atributos que só pertencem a Deus. Então aqui ele está mostrando a eternidade de Deus. Ele dura para sempre. Os seus dias não têm fim. Ele é onipotente. Ele pode criar o universo e refazer tudo de novo. E a imutabilidade de Deus. Meus irmãos, Deus não muda. As promessas que Ele nos deu estão firmes. Cristo é imutável. É por isso que nós podemos nos apegar à promessa do Cristo e nos apegar, porque esse Cristo, ele cumpre aquilo que ele promete. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 7:31, que o mundo vai passar. E aqui o autor de Hebreus nos afirma que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu irmão, a sua vida vai passar. Para de ficar correndo atrás do mundo, para de ficar querendo correr atrás da expansão do teu reino. Lembra, o que o Senhor colocou na sua mão, o lugar que Ele te colocou, a família que Ele te deu, vem de Deus. Então responda com prudência, trabalhe como um crente, crie filhos como um crente, seja um crente, mas não se esqueça de buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Ele é claro no Sermão da Montanha: cuida primeiro das minhas coisas, que eu cuido da de vocês. Então observa, nós somos incrédulos. Nós não cremos nisso. Porque eu e você vamos acordar amanhã cedo como se isso tudo que eu estou falando aqui há 40 minutos fosse uma mentira. Mas Cristo é imutável. É Ele que está dizendo e não eu. Você pode confiar nele, meus irmãos. Isso aqui vai passar. Então observa, quando nós olhamos para trás na história, tudo aquilo que a Bíblia já falou que aconteceu e a gente pode ver, você acha que o que ainda Ele vai fazer não vai acontecer? É uma realidade. Isso que vai passar. Pondere, seja sábio, seja prudente. Use a sabedoria das Escrituras para você viver de maneira piedosa, viver de maneira que agrada a Deus.
Cristo é melhor, Cristo, ele é maior. Aí ele grita, trocar esse Deus, voltar ao judaísmo é tolice, é ignorância. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas? Quantas pessoas que colocam no projeto de vida deles um dia servir ao Senhor? Lembra? Lucas 12 ou Lucas 15. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Meu irmão, talvez você não vai nem ver a segunda-feira. Talvez você morre hoje à noite. E segunda-feira é um dia bom de morrer. Sábado e domingo não é bom, não. Você acaba com o final de semana de todo mundo. Então, se for morrer, morre na segunda. Que pelo menos o pessoal tem a semana mais encurtada. Mas é uma realidade. É uma realidade. Meu irmão, você tem que responder a pergunta de ouro. Aonde você vai passar a eternidade? Quando você morrer, a única certeza que eu e você temos nessa vida é que você vai morrer, eu vou morrer. Isso é fato. E aí? Quando você fechar o mundo aqui, os olhos aqui nesse mundo e abrir no outro mundo, aonde você vai passar? Não adianta você chegar lá. O próprio Hebreus vai dizer lá na frente, o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Meu irmão, imagina você diante de Deus e você fala assim, não acredito que é verdade. Nossa, e agora? E agora a casa caiu. E agora não tem chance mais. Agora você pega essa escada aqui e vai lá para pegar fogo, sofrer. E quem dera o inferno fosse tão bom assim, do jeito que eu descrevi. Mas essa é uma realidade. Jesus é melhor. Quantas pessoas hoje abandonam Jesus por qualquer coisa? Quantas pessoas que vêm para a igreja só porque não tem mais nada para fazer? A igreja ela é só um evento que está na última da lista e não tem nada para fazer, vou para a igreja. Meu irmão, faz isso não. Vai para o mundo, peque o tanto que você der conta de pecar, gasta seu corpo, gasta seu dinheiro, gasta sua família, se arrebente. Mas não fica se enganando não. Não fica se enganando não. De Deus ninguém se zomba, Deus conhece. Você pode enganar a igreja, a esposa, o marido, os filhos, mas a Deus não. Deus está lá todo dia, ninguém esconde de Deus. O autor está dizendo, isso aqui vai passar. Salomão vai dizer, o mundo parece que é bom, mas não é bom. Tudo isso é vaidade, é passageiro. Esse vazio que tem no seu coração é porque Cristo ainda não fez morada nele. É por isso que tem um buraco no coração do povo. Só Cristo é capaz de preencher. Não é casamento, não é dinheiro, não é trabalho, não é bens, não é nada. Só Cristo. Abandonar a Cristo é tolice. E o autor aqui, ele encerra apontando que Cristo é o grande rei e os anjos são meros servos. Olha o verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aqui ele mais uma vez cita o Salmo 110. Salmo esse, meus irmãos, que é o mais citado em todo o Novo Testamento. Porque aponta aonde foi quando o Cristo saiu da terra e foi glorificado. E é onde ele está agora. É o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Você não vê na Bíblia ele dizendo para o anjo, venha, senta-se à minha direita. Não, não tem isso. Mas é lá que Cristo está sentado. O verso 4 deixou isso bem claro. Ele assentou, ele é o sumo sacerdote. Acabou, o sacrifício foi perfeito. Não precisa de fazer mais nada. No capítulo 4, nós vamos entender o descanso de Deus. Você não precisa de fazer mais nada. Deus fez tudo. Para de querer buscar a atenção de Deus para ser salvo ou merecer alguma coisa. Cristo é o descanso. Cristo é o descanso. Mas nós vamos ver isso com mais calma. Nada, meus irmãos, em lugar nenhum das Escrituras foi dito nesse sentido a respeito de qualquer anjo, e jamais será. Os anjos não são divindade. São espíritos criados que foram enviados por Deus, não somente para servi-lo,
mas também para servir a nós cristãos. Eu tive uma experiência, foi um anjo. Nessa última vez que eu estava indo para Anápolis, já é a segunda vez que eu me arrisco. Eu saio daqui 11 horas da noite. Depois de tantas horas dirigindo, eu passei, antes de chegar em Campo Verde, aquele horário que não é de noite nem de dia, sabe? Meus irmãos, eu acordei na faixa da contramão, com a metade do carro no acostamento. Levemente, meu carro voltou para a faixa. Levemente. Sem susto, sem nada. Eu dormi, eu dei um apagão. Eu acordei sem desespero, sem nada, todo mundo dormindo. Eu estava com a metade do carro fora e o carro voltou e foi. É Deus. É Deus talvez usando um anjo para ministrar, guardar aqueles que são salvos. Talvez você já teve uma experiência parecida. São para isso que eles servem, para nos servir. Porque se não fosse algo de Deus, eu tinha acordado assustado. A gente sabe, nós que dirigimos, nós damos um golpe no volante, não é assim? Você dá um golpe de susto. Não foi isso. Calmamente, o carro voltou. Não fui eu. Eu sei que não foi. Eu estava dormindo. Anjos estão trabalhando a nosso favor. São apenas ministros. Mas Cristo é superior. Cristo, Ele é melhor. Eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Somos nós. Nós precisamos de nos apegar a esse Cristo. Nem anjos, nem nada é melhor, maior e melhor que Jesus, meus irmãos. Somente Cristo. Ele é a razão de eu e você estarmos aqui. Paulo vai dizer que nós julgaremos os próprios anjos. Então aqui é um empenho do autor para gritar para aquele povo: ei, não voltem, aguentem firme. Lá na frente, no capítulo 12, ele vai dizer: alguns de vocês ainda nem resistiram até o sangue, vocês nem morreram ainda. Firmes. Mas eu e você, meus irmãos, esses crentes capenga. Tem um livrinho lá na minha sala. O dia que você achar que você é um crente bom pra caramba, você vem cá pegar ele. Chama Heróis da Fé. Você vai ler a história de George Miller, por exemplo. Você vai ler a história de John Bunyan. Você vai ler a história de Savonarola. Você vai ler a história de tantos outros crentes que eu e você teríamos vergonha de falar que nós somos crente para eles. Eu e você teríamos vergonha. Homens, Hudson Taylor, homens que abandonaram a sua vida de conforto na Europa e foram para a Índia, foram para a China, perderam todos os seus filhos por amor a Cristo. E eu e você não temos coragem de orar por missões, pagar por missões, fazer missões então. Imagina um irmão desse, que entendeu que a vida dele é aquilo que Paulo vai dizer: eu me gastarei e me deixarei gastar na causa de Cristo. Nós precisamos de amar esse Deus. Você ama esse Deus dessa maneira? Muitos de nós hoje na igreja estamos tentando abandonar a Cristo, porque a gente julga, não tem alguma coisa melhor. Não tem, meu irmão. Não tem. Se alguém diz para você que a vida de crente é fácil, mentira. Talvez vai ser a pior experiência da sua vida ser crente. Mas é a maravilha de saber que tem um Cristo que nos salvou. E que nós temos esperança. Porque o inferno inteiro se levanta contra você. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se vocês querem ser igual a mim, eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Aonde que você não entendeu o cristianismo? Cadê o carro importado, a bênção financeira? Aonde que você ouviu isso? O problema está na sua cabeça, nos seus desejos que estão desregulados. Então afie o seu desejo no Cristo que salva, meu irmão.
Cristo é melhor, Ele é maior. Cristo é tudo que eu e você precisamos. O Cristo veio, a porta da graça está aberta para que eu e você possamos receber essa salvação, para que eu e você possamos receber esses depósitos incontáveis das riquezas espirituais. As bênçãos são espirituais e não materiais. Se Ele quiser, Ele pode, porque Ele é dono de tudo, mas a promessa é de bênçãos espirituais, não materiais. Lembra disso? Lembra disso? Ah, mas Abraão era rico. Era! Lembra? Deus chama um povo, ele precisa de afirmar que ele é filho de Deus, povo de Deus, ele precisa da riqueza. É outro contexto. Você não. Mas é porque vende. Então olhe para Cristo, meus irmãos. Nada, nem ninguém, nem anjos é melhor, maior e superior do que Cristo. E eu encerro aqui com as palavras de um comentarista. Ele vai dizer assim, ó. E a autoridade do evangelho que os leitores dessa epístola haviam abraçado era a autoridade de Jesus, o Filho de Deus, exaltado de forma suprema por seu Pai. Como Deus não tinha outra mensagem mais elevada do que seu Filho, ele não tinha outra mensagem além do evangelho. Se volte a Cristo. Cristo é tudo que eu e você precisamos, é tudo que eu e você temos.